Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustenta e nos capacita e nos ensina a perseverar dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, onde a fé, juntamente com as obras de justiça que ele opera em nós, acompanharão a nossa alma para aquele grande dia, o tribunal de Cristo, aonde ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Mas também a palavra nos afirma de que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, muitos, mesmo sendo exortados segundo a verdade da qual se apartaram, da qual a palavra diz: ata a verdade sempre a vossa testa, da qual a mente sempre segundo aquele que é de Cristo, e um coração sendo purificado e santificado, que se persevera no amor. Mas aqueles que pelo embrutecimento do coração de pedra, mesmo diante da exortação, seja dos fatos e acontecimentos, iriam blasfemar mais ainda contra o Senhor, ao invés de se arrepender, porque perseveram sempre no embrutecimento do coração. Mesmo porque só tem um que tem uma marreta que pode desmiuçar toda a dureza do coração. Mas se os rejeita, não tem esperança para aqueles que assim procedem, a não ser continuar blasfemando contra o Senhor e continuar nas atitudes reprováveis diante dele, aonde blasfemam e acumulam mais ainda brasa sobre as suas cabeças. Assim nos diz em mais um dia o nosso Senhor, e ainda que alguns acharem que é palavra meramente humana, que com a mesma medida que medires sereis medidos, e julgados que o Senhor julga entre mim e vós, porque não anunciamos o que nos é próprio, palavras meramente humanas, não se produz a profecia, a vontade meramente humana, mas aquele que anuncia em espírito e em verdade, o Senhor está a operar em mais um dia, do qual ele nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Um povo que se chama pelo meu nome, mas são somente moveres de lábios e um coração distante de onde se procede toda maledicência, um coração embrutecido, do qual suas atitudes são reprováveis sempre diante do Senhor. Mas nós não somos dos traidores da fé, e nem tampouco daqueles que perseveram com entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, mas estamos sempre sobre o direcionamento do Senhor, e mesmo sendo falhos, porque acaba que se tropeça em algum ponto, a sua graça nos basta. Ele nos capacita e nos aperfeiçoa dia após dia na nossa fraqueza, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, porque Ele disse: não vim buscar justos, mas sim pecadores. Mas uma vez que estamos na condição de pecadores e falhos, não significa que estamos na imundícia, no lamaçal de outrora. Mas Ele é aquele que nos justifica, não nos justificamos. Ele conhece as obras que são produzidas em nós através do seu Espírito. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, assim como servem o Racham, o maldoso. Não apoiamos em entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, e nem tampouco apoiamos as atitudes dos ímpios, não louvamos as atitudes dos ímpios, estamos sempre a aborrecer, embora alguns são aqueles que louvam as atitudes dos ímpios, se apoiam segundo as suas próprias injustiças, lançam por terra toda retidão,
Por isso estão desaprovados, qualificados de toda boa obra, por rejeitar aquele que pode endireitar aquele que está torto, e a cada dia estão mais nos caminhos sinuosos, aonde se leva a devassidão e a destruição por perseverarem segundo a carne. Aquele que é carnal, aquele que é espiritual. Por isso perseveramos em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores a quem ele procura e os conhece através das boas atitudes que se exala como um perfume agradável às suas narinas, aonde andamos no caminho reto, inabalável o espírito reto, inabalável a sua verdade, que é um escudo e broquel. Nós depositamos a confiança no Senhor, porque maldito o homem cuja confiança está em homens, em coração enganoso, e se afasta de estar vivendo segundo o coração de Deus. Vivemos segundo o coração de Deus, aonde o Espírito de Cristo é aquele que nos conserva sempre na benevolência, segundo o amor verdadeiro, aborrecendo toda maledicência. E assim perseveramos, porque muitos têm colhido as suas próprias atitudes reprováveis diante do Senhor, porque lá do alto ele ri dos zombadores e insultadores, e dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, tudo ele opera e executa. Lembrai-vos de Jó, que mesmo tendo as virtudes das quais lhe agradava, ele permitiu que o adversário tentasse, assim como permitiu que lhe fosse retirado seus filhos, assim como permitiu que tudo o que ele tinha lhe fosse retirado, e até mesmo acometido de uma chaga maligna, mas houve a restrição para deixar-o vivo, e em nada ele atribuiu falta ao Senhor, e tampouco pecou. Ele perseverou louvando, até mesmo quando a sua mulher o induz ali a blasfemar contra Deus. Ele diz: tu falas como uma louca. Aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei, e em nada ele atribuiu falta ao Senhor. Assim como não atribuímos falta nenhuma ao Senhor, seja qual a adversidade, e ele nos mantém no espírito reto, para que não retrocedemos ao jugo do opressor. Não somos influenciados por coração meramente humanos, maldito do homem que confia no homem, mas nós permanecemos com o coração sendo santificado e purificado segundo aquele que é celestial. E aqueles que escandalizam com a verdade da qual anunciamos, assim como Jesus disse àqueles que escandalizavam: toda planta que não for o Pai Celestial que plantou será arrancada, assim nos diz o Senhor em mais um dia. Perseverai buscando as coisas do alto, o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, assim como ele tem nos acrescentado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.